Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Amém? Que honra poder estar aqui mais uma vez, nesta noite, juntamente com a minha igreja amada, para adorarmos o nome do Senhor. Amém, queridos? Sem perda de tempo, abra a palavra de Deus comigo, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7. Aleluia, que louvores abençoados, meu irmão. Aleluia. Que louvores maravilhados. E o nosso Deus merece, amém, irmãos? Oh, glória. Mateus 7, verso 13 e 14. É um versículo muito conhecido. E eu confesso aos irmãos que eu estou no Evangelho desde 95. Eu acho que eu nunca preguei nesse texto. Nunca. Quando o pastor Rafael me ligou, me veio esta palavra ao coração. Mateus 7, 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você pode dizer amém? Amém. Sente nesse mesmo espírito, dando os louvores ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu estava pensando nesse texto, irmãos, meditando hoje nesta palavra de novo, quando eu voltei da comunidade, onde fizemos também um culto muito abençoado lá, e Deus também tem operado muito naquele lugar. E lendo esta palavra, eu fiquei pensando em que Cristo falou para nós. Cristo, Ele nos traz esta mensagem, esta palavra, nos advertindo, para que nós pudéssemos nos acautelar, para que nós pudéssemos ser prudentes. E Ele nos faz entender que, desde a criação da humanidade, há uma multidão que tem decidido. Há uma multidão que tem feito as suas escolhas. Você pode ver, nós podemos ver, que ele afirma uma coisa: muitos são os que entram pela porta da perdição. Se Jesus está começando o teu ministério terreno agora, quando ele fala muitos são, certamente ele vem contando da história da humanidade. História da humanidade. E ele certamente, ao chegar aqui, ele vira para nós e fala: olha, cuidado, porque uma geração vai e outra vem, mas a minha palavra permanece para sempre. E pensando nisto, irmãos, eu resolvi examinar as Escrituras, pensando exatamente nisso que Jesus falou: muitos são os que entram pelo caminho da perdição. E eu fui bater lá em Gênesis, porque quando Jesus fala entrar pela porta estreita, isso fala de renúncia, submissão. Isso fala de apertos, correção. Isso fala muitas das vezes de mexer com o nosso eu, abrir mão dos nossos direitos,
para deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Porta larga, irmãos, fala de um evangelho fácil, de moleza. Porta larga, nós aprendemos que fala de coisas que não custe nada para nós. Porta larga representa um caminho fácil, caminhos prazerosos, lucrativos até, caminhos dissolutos, viver uma vida dissoluta e sem regras. E sem regras. Entrar pela porta larga, fala-se de facilidades. E eu fui procurar nas Escrituras Sagradas, desde Gênesis, o que vinha acontecendo com a humanidade. Deus, ele prepara o Éden, coloca o homem lá, e dá uma ordem para o homem. E desde a primeira ordem que já vem a frustração. Desde a primeira ordem que Deus olha e fala, caramba, que decepção. Aí Deus é obrigado a tirar aquele povo do jardim. E agora vem Caim, capítulo 5 de Gênesis. Caim, as obras dele eram más. E Deus chama Caim e fala, Caim, entra pela porta estreita, Caim. Entra, porque você entrou pela porta larga. Você, Caim, não quer um evangelho de correção. Você está entendendo mal o querer do teu Deus, Caim. E a Bíblia diz, irmãos, que Caim, ele desprezou, ele rejeitou a proposta de Deus. Deus ofereceu a ele o perdão, Caim falou, não quero. Deus ofereceu a ele uma vida nova, ele falou, não quero. Eu quero viver segundo os meus preceitos. Até porque ele virou para Deus, porque ele não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele não falaria o que ele falou. No capítulo 5 de Gênesis, no versículo 13, Caim vira para Deus e fala, Senhor, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Em outras palavras, nem o Senhor tem capacidade e poder de mudar a minha história. Caim falou isto porque ele não conhecia Deus. E Deus, irmãos, que não obriga ninguém a obedecê-lo, a amá-lo e a segui-lo, Deus já se decepcionou com o primeiro filho. Porque, querido, Deus falou uma coisa, a igreja, o projeto igreja do Senhor, tinha tudo para dar errado, pastor. A igreja do Senhor tinha tudo para não dar certo. Mas quem pode impedir o querer de Deus? Quem pode impedir a vontade de Deus? Agora nasce Sete, e de Sete nasce Enos. Opa! E a Bíblia diz, então começou-se a invocar o nome do Senhor. Agora vem uma geração adoradora. Agora vem uma geração obediente. Agora vem uma geração que, aleluia, honra o nome do Senhor. Homens de Deus. De Adão nasceu Sete, de Sete nasceu Eno, de Eno Cainã, Cainã Malalael, de Malalael Jared, Jared Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque. E Deus olha dos céus e vê Noé. Porque para Deus continuar a obra dele, ele só precisa de alguém disposto, irmãos. Foi louvado aqui pelo nosso irmão. Aleluia, muitos já passaram. Muitos deixaram marcas da obra do Senhor.
E já foi dito aqui, há um tempo determinado para todas as coisas. E se eu fosse você, eu bateria no peito e dizia: o meu tempo chegou. O meu tempo é agora. A hora de eu fazer a diferença é agora. É hoje, é já. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Enoque andava com Deus. Eu me encontro aqui uma genealogia de pelo menos 10 pessoas. Aleluia. Mas só que a história diz que quando chegou Enoque, aquela geração também já estava contaminada, porque Enoque gerou Matusalém. E Matusalém é um nome profético, irmãos, que disse: olha, quando ele se for, virá. É por isso que Matusalém foi o homem que durou mais tempo na face da terra. Isso era Deus mostrando a longanimidade dele. Enquanto Noé construía a arca, um pregoeiro pregava o evangelho, e a Bíblia diz que o povo preferia a porta larga, e Noé, irmãos, fazendo a obra de Deus e dizendo: arrependei-vos, mas ninguém deu ouvido para Noé, até o dia do juízo, até o dia que o dilúvio chegou. Aleluia. E agora, irmãos, só escapam 8 vidas, mas o plano de Deus ainda está de pé. E agora, o povo, aleluia, aleluia, se reúne para construir uma torre chamada Babel. Deus olha dos céus. Eu acho interessante isso, porque a Bíblia diz que a língua do povo era uma, a cabeça do povo era uma, eles viviam em comum acordo. E quando o povo está falando a mesma língua, tem tudo em comum, filho. Não há quem possa parar a vida, a obra na vida desse povo. É por isso que Deus, ele requer da gente comunhão. É por isso que Deus trouxe a palavra dele e falou: olha, faça o que eu estou mandando, que vai dar tudo certo na vida de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. E Deus desce, confunde a língua daquele povo e dispersa eles pelo mundo. E Deus faz isso, irmãos, porque graças a Deus ele prometeu a Noé que não destruiria mais o povo. E louvado seja o nome do Senhor por isto, porque eu acho que ninguém sobreviveria já naquele tempo. E Deus agora olha dos céus e fala: quem enviarei eu? E encontra Abrão. Vai lá, chama Abrão. E Abrão agora fala: sim, meu Senhor. E de Abrão, irmãos, veio Isaac, Jacó. E Jacó, ele tem 12 filhos. E pelo menos 10 deles eram problemas puros. 10 deles deram muita dor de cabeça para Jacó. Mas Deus olhou dos céus e falou: mas tem um que está entrando pela porta estreita. E o nome dele era José. José, irmãos, por fazer a vontade de Deus, padeceu, sofreu, apanhou, foi humilhado. Mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Porque bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Já foi dito aqui: está esperando em Deus, aguarda. Está confiando em Deus, é só um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Você crê nisso, meu irmão? José desce para o Egito, e do Egito traz tua família. E ali o povo fica 430 anos, porque Deus queria assim. Deus falou para Abraão que seria assim. E o povo escravizado, Faraó humilhando, o Egito castigando o povo. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele humilhava, quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Faraó então tentou arrumar uma estratégia. Chama as parteiras para matar os crentes. Chama servo de Deus para matar servo de Deus. Aleluia.
Mas o que Faraó não sabia é que aquelas parteiras eram cheias do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E crente, irmão, não mata crente. O que sai do crente edifica, o que sai do crente ajuda, o que sai do crente levanta, o que sai do crente é bênção, meu irmão. O que sai do crente traz vida, traz saúde. O que sai do crente vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, meu irmão. E não deu certo. E no tempo exato, Deus, ouvindo o sofrimento do povo no Egito, olhou para a terra e falou: quem enviarei? Vê Moisés. Nesse tempo Moisés já estava no deserto. Deus se apresenta para Moisés e fala para Moisés: aleluia, eu quero que você vá no Egito para libertar o meu povo. E Moisés, como quase todo crente, irmãos, tenta arrumar desculpa, tenta arrumar, aleluia, desculpa esfarrapada para poder não fazer a obra. Mas Deus olha para Moisés e falou: não te enviei, Moisés, pode ir, porque eu te conheço. Eu sei que você é pesado de língua, eu sei as tuas deficiências, eu também sei a tua capacidade. Aleluia, aleluia. Moisés agora se coloca à disposição de Deus e desce para o Egito, irmãos. E lá no Egito, aleluia, Deus, ele manda sinais no Egito. Deus, ele manda pragas no Egito. Mas Deus não queria provar nada para os egípcios, não. Deus, ele estava mandando aqueles sinais para o povo dele, para o povo de Israel. Porque Deus tem compromisso, irmãos, é com o povo dele. Aleluia, aleluia. Deus manda todos aqueles sinais para o Egito, como quem falasse assim: vocês estão vendo quem eu sou? Vocês agora sabem quem eu sou? Eu sou o Senhor, que mando no rio, mando na água, mando nos animais, mando na vida, mando na morte. Eu, Senhor, tenho controle de tudo nos céus e na terra. E o povo assistiu. Eu penso que aquilo foi um tipo de discipulado que Deus fez com o povo. E agora tira o povo do Egito. Porque aqueles que confiam no Senhor, filho, sai pela porta da frente, não sai escondido. Porque aqueles que confiam no Senhor de nada tem falta, diz a Bíblia. Aleluia, eles saíram ricos, com dinheiro, com prata, com ouro, e saíram pela porta da frente do Egito. E como se não bastasse, lá no deserto, Deus agora abre o mar vermelho, começa a fazer sinais. É a nuvem, aleluia, de fogo durante a noite. É uma coluna de nuvem durante o dia, para proteger aquele povo. Mas para a decepção do Senhor, aquele povo, irmão, saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aleluia, aleluia. O que havia no coração daquele povo era idolatria, era prostituição, era murmuração. E você quer saber? Deus olhou dos céus e falou: Moisés, eu vou matar todo mundo. Moisés, decepção de Deus, irmãos. Faz tudo pelo povo, e o povo não quer obedecer a palavra de Deus. E Moisés agora fala: não, Senhor, não faz isso não. Deus então fala: então olha de 20 anos para baixo, de 20 anos para cima, não vai entrar ninguém. Não vai entrar ninguém. E Deus, irmãos, ele ainda vira para Moisés e fala: Moisés, pega 12 camaradas, um de cada tribo. Mas pega camarada valente. Pega camarada que o próprio povo vai indicá-lo. Um cara sábio, que tem espírito de liderança, que responda pelo povo, Moisés. Entendi, Senhor. E pega 12. Entre eles está Josué e Calebe. E Deus, como se Deus falasse assim: agora eu quero ver se vocês entenderam o que eu ensinei para você, enviando os meus sinais no Egito. Agora eu quero ver se vocês entenderam, aleluia, tudo que eu fiz lá no Egito. E agora eles descem para Canaã. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto 10, ao invés de tomar posse da bênção do Senhor,
10 estavam olhando para gigantes, 10 estavam olhando para problema, 10 estavam já contando a derrota, 10 já estavam virando para o outro e dizendo: a gente está perdido, a gente está aflito. E eu penso que Deus dos céus, triste, chorando por causa da incredulidade daqueles 10 irmãos. Mas enquanto 2, Josué e Caleb, já estava tomando posse da vitória, eu posso ver Caleb olhando para uma terra dizendo: aquela terra vai ser minha. Aleluia. Eu posso ver Josué olhando para outro e falar: aquela lá vai ser minha. Aleluia. Eu posso ver Josué e Caleb comentando: gigante, isso para Deus não é nada. Aleluia. Problema, isso é com Deus, é Ele que resolve. Aleluia. Porque toda a vida, irmãos, a palavra de Deus diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou. Aleluia. Tem crente morrendo porque ao invés de olhar para a promessa do Senhor, fica olhando para o problema, fica olhando para o gigante. E Deus, Ele está dizendo: ei, eu corto o arco, eu quebro a lança, eu queimo o carro no fogo. Aleluia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu nunca perdi uma batalha e nunca vou perder. Aleluia. A tristeza total de Deus é quando Ele olha dos céus e vê um crente com medo, um crente duvidando, um crente achando que vai perder a batalha, que vai perder a luta. Então, se eu fosse você, meu amigo, meu irmão, olha para quem está do teu lado e fala: aquietai-vos, porque Ele é poderoso, Ele pode tudo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E Moisés agora morre. Deus olha dos céus e contempla Josué. Deus se apresenta para Josué. Fala: Josué, eis que estou contigo, Josué. Há um segredo, meu filho. Medita na minha palavra dia e noite. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de muito bom ânimo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Deus precisava falar assim com Josué, sim, meu irmão, porque Josué tinha ido lá em Canaã. Ele sabia o que estava esperando ele lá. Ele sabia o que estava aguardando ele lá. Gigantes, homens bárbaros, terríveis. Mas Josué agora, o temor dele é que ele não vai responder só por ele. Ele agora vai levar uma quantidade de milhões de pessoas com ele. Anciãos, crianças, mulheres, senhoras. E o temor no coração dele era normal. E Deus precisava descer e confortar a alma dele, dizendo: eu estou contigo, aleluia, eu não te deixarei, eu não te desampararei, ninguém, Josué, te susterá diante de ti, aleluia, aleluia, não te mandei eu, esforça-te e tem de muito bom ânimo, oh glória, aleluia. E Josué vai, pastores, vai, conquista aquela terra. Josué vai e aniquila os inimigos. Josué vai verdadeiramente, a palavra de Deus que não falha. Aleluia. Aconteceu na vida daquele povo, meu irmão. Josué agora conquista Canaã. O povo agora toma posse da terra prometida. Quem tem promessa aqui, meu irmão? Você tem que tomar posse. Não se descuide até você chegar lá.
Mas o texto diz, para a decepção do Senhor de novo, em Juízes capítulo 2, a Bíblia diz que Josué morreu. Os homens da palavra de Deus morreram. Os homens que zelavam pela palavra de Deus morreram. Josué, os anciãos, aquela geração que conhecia o Senhor, a Bíblia diz que morreu. E após aquela geração, veio uma geração que não conhecia ao Senhor. E não é só isso não. E nem sabia das obras que ele fez. Pastor, o que deve ter acontecido? Eu vou falar. Pararam de ensinar a palavra de Deus. Pararam de dar prioridade à palavra de Deus, presbítero Elvis. Pararam. Botaram a palavra de Deus de lado. Botaram a lei do Senhor de lado. Aleluia. E eu fico pensando, irmãos, uma geração numa terra que foi conquistada, uma geração dentro da promessa, mas que não conhecia o dono da promessa. É como o ser humano que tem vida, mas não sabe quem é o dono da vida. É como eu pegar esse microfone e cantar, tocar algum instrumento e não saber para quem eu estou oferecendo meu louvor. Isso não adianta nada. A geração estava no lugar da bênção, mas não sabia quem era o dono da bênção. Não convém que seja assim, meus irmãos. Se eu estou servindo ao Senhor, eu preciso conhecer o Senhor que eu estou servindo. Se eu estou fazendo algum tipo de obra, eu preciso conhecer para quem eu estou trabalhando, que isso é agradável ao Senhor. Porque na medida que a gente conhece, a gente se aproxima. Na medida que a gente conhece, nós vamos aperfeiçoando mais e mais. Na medida que a gente conhece, a gente vai fazendo com temor, com tremor e com amor. Na medida que a gente vai conhecendo para quem eu estou fazendo. Aleluia! A geração, irmãos, que não conhecia a Deus, não lia a Bíblia mais, não orava mais, não jejuava mais. E geração que se alguém chegasse perto dele, falou: quem é teu Deus? E falava: não sei. Como é que ele é? Também não sei. Eu não pergunto por ele, eu não leio o livro dele, eu não me aproximo dele. Como é que eu vou falar dele? Não posso, não sei. Era isso que estava acontecendo. Pessoas abençoadas, pessoas com vidas abençoadas, mas não tem o mínimo de curiosidade, de perguntar, de conhecer, de saber quem é esse Deus que me abençoa tanto, quem é esse Deus que cuida de mim tão bem, quem é esse Deus que ao dormir Ele me protege, me guarda, quem é esse Deus que na necessidade Ele supre, quem é esse Deus quando eu estou doente Ele me cura, quem é esse Deus quando eu estou com problema vem, quem é esse Deus que é um socorro bem presente na angústia, é esse Deus que está aqui nesta noite, ouvindo a tua adoração, ouvindo o teu louvor, e que está falando conosco aqui nesta noite. Aleluia! Eu estou falando de porta estreita,
Porque conhecer a Deus requer renúncia. Conhecer a Deus requer algum sacrifício. Conhecer a Deus requer escolha, decisões. E havia um povo aqui nesta época que, segundo a Bíblia, estavam assentados em região e sombra da morte. Ó, tempo dos juízes. Como é que o povo pecou? Quem estudou o livro de Juízes aqui sabe. Não paravam de pé na presença de Deus. Pecava, Deus levantava o juiz, livrava, pecava de novo e ó. Até que chegou, Deus olhou dos céus e falou: com quem eu posso contar? Aí chega Samuel. Quando Samuel chega, uma guerra. Os filisteus tinham levado a arca do Senhor. Olha que ponto chegou. Levaram a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus foi roubada. E alguém grita: aí acabou. 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 Mas Deus, Ele prova que Ele não depende do homem para nada. Ele mesmo faz com que o inimigo devolva o objeto ao local original. E quando chega lá, Deus levanta Samuel, que olha para o povo e fala: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É como se ele falasse: não vamos pecar mais não, gente. Não vamos pecar mais não. Aí, como se não bastasse, o povo pede um rei. E o rei durou por algum tempo. E agora Deus vira para Samuel: Samuel, tem um homem segundo o meu coração. Vai lá, Samuel, e unge Davi. E Davi agora se torna um adorador do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que entrou pela porta estreita, que se fortaleceu no Senhor, que não tinha medo de gigante, que não tinha medo de urso, que não tinha medo de leão, que não tinha medo de nada. A única preocupação dele era agradar a Deus. E Davi conquista Jerusalém. Vem Salomão, que prepara um templo lindo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Salomão também fracassa. E por causa do fracasso do Salomão, Deus usa um profeta dizendo: olha, vai rachar, vai se dividir. Vem Roboão, vem Jeroboão. E agora já não tem mais unidade. Agora é um país, uma nação dividida. Reino Norte e Reino Sul. Aleluia. E a Bíblia diz que o Reino Norte foi para o cativeiro e nunca mais foi a mesma para todo sempre. Mas o Reino Sul, Judá e Jerusalém, Deus, Ele fez uma promessa para Davi: o meu nome eu colocarei nesta cidade, o meu nome eu colocarei aqui nesta casa. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo, mesmo assim, se rebelou contra Deus. Salomão ainda fez uma oração: Deus, se o povo pecar, se humilhar, se vier a seca, se o inimigo chegar, e o povo orar nesse lugar, o Senhor ouve dos céus. Deus falou: tá bom, mas com uma condição: sem matança de animal. Porque vocês, a proposta é essa: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, entrar pela porta estreita, orar, buscar a minha face e se arrepender dos meus caminhos. Essa é a proposta de Deus até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Mas só que eles não ouviram, irmãos.
pecaram. Nabucodonosor chegou, destruiu aquilo tudo. 70 anos depois, eu estou correndo, 70 anos depois, veio o edito para poder liberá-los. E quem é que chega em Jerusalém? Neemias. E um homem cheio do Espírito Santo chamado Esdras. Eita! Se a igreja de hoje fizesse o que Esdras fez na época, sobraria muita gente não, pastor. Se aparecesse um Esdras hoje, para olhar para a palavra e falar: olha, vamos botar a casa em ordem, vamos arrumar nossa casa. Ah, mas tem mulheres estranhas. Devolve com filhos, porque Deus mandou não se contaminar. E aí começou a aparecer profetas como Ageu, Zacarias, começaram a profetizar apontando para Cristo, dizendo que o desejado entre as nações iria chegar. E Zacarias faz uma profecia dizendo: olha, Deus falando, eu tirarei o nome dos ídolos do meio do meu povo. Nunca mais Israel falará em nome de ídolos algum. E a gente abre o Novo Testamento e vamos ver que verdadeiramente não se fala de idolatria no Novo Testamento, porque assim disse o Senhor. Diz os historiadores que Jesus, que Deus ficou alguns anos sem se comunicar com o povo, de Malaquias até Mateus, mas a Bíblia diz que Deus olha dos céus e fala: eu vou concluir a obra da minha igreja. E manda João Batista. E João Batista chega com um discurso dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Deixa eu trazer a memória de um versículo que eu falei aqui. Sabe como é que estava a condição do povo quando Jesus chegou? Estava em região de sombra da morte. E Jerusalém se tornou um centro econômico, um centro político, um centro financeiro, um centro comercial. Jerusalém agora era só para a elite. Porque Jesus, irmãos, a obra dele era lá na Galileia com os pobres, era lá em Cafarnaum com os pobres. Jerusalém, Jesus nunca foi bem recebido em Jerusalém. A única vez que ele foi bem recebido lá foi quando ele entrou em cima do jumentinho. E o povo e a igreja dele atrás dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, glórias, aleluia, 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 aleluia. Jesus chega pregando o evangelho, irmãos. E o evangelho dele é: você quer se salvar? Porque muitos entraram pela porta estreita. Gerações passadas se perderam. Poucos foram os remanescentes que se salvaram. Jesus agora chega pregando o evangelho do arrependimento. E alguns religiosos da época seguiam ele, perseguiam ele, provocavam ele, querendo saber com que autoridade Jesus fazia aquilo. E Jesus virava para os seus discípulos e falava: olha, não seja como eles, porque eles ensinam a palavra, mas não praticam. Não seja como eles, meus discípulos. Cuidado com o fermento deles. E Jesus, irmãos, chamava aquela geração de geração má e adúltera. Adulteraram o evangelho do Senhor, adulteraram a palavra de Deus, falsificaram a palavra de Deus. E Jesus chegava para ele e falou: olha, vocês têm a chave nas mãos, mas nem você entra no reino dos céus, e nem deixa entrar quem quer entrar. Olha como é que estava a situação, irmãos. Porque eles optaram por um evangelho de facilidade. O governo romano bancava, hein? O povo morrendo e eles gozando, aleluia, como se fossem donos dos céus.
E Jesus agora chega dizendo: hipócritas, acabou a idolatria, mas entrou uma coisa pior, que foi a hipocrisia. Não sei qual é pior, meu irmão, mas eu acho que a hipocrisia é pior. Porque o idólatra, ele fala que é idólatra, e o hipócrita, ele usa de falsidade. Diz que é aquilo que não é. Aleluia. E Jesus chega desmascarando todo mundo, porque a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz quando chega na vida de um crente, irmãos, é desmascarar o pecado. Aleluia, aleluia, porque Deus não tolera pecado. Aleluia. E a preocupação de Jesus foi e sempre será fazer com que a tua igreja ouça a tua palavra. Porque quem não ouviu se perdeu. Quem não ouviu recebeu a justa retribuição. E eu vejo o escritor aos Hebreus no capítulo 2 dizendo: portanto convém atentar-nos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra dita pelos anjos permaneceu firme e recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Evangelho é ouvir, entender e obedecer. Evangelho é renúncia. Jesus está te chamando para fazer parte da igreja salva, da igreja liberta. Porque Mateus 7, 13 e 14, você vai ver Jesus dizendo: vou terminar já, a hora já foi. Entrai pela porta estreita, porque larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Escute, e muitos são os que entram por ela. Mas ele diz: e apertado, estreito é o caminho, diga comigo, caminho, que conduz à salvação, conduz à vida. Jesus fala de porta, caminho e vida. Ele está falando de quem? Dele. Porta, caminho e vida, no versículo 14, ele está falando dele. Entrai pela porta estreita, entrai por mim, ouça a minha palavra, escute eu, porque se você for ver o versículo 15, o seguinte, ele já começa a falar: acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos, porque serão muitos nos vossos dias. Ouça a palavra, igreja amada do Senhor, busque o Deus da palavra, busque mais e mais a palavra do Senhor. Aleluia, porque o juízo vai chegar. Chegou no tempo de Noé, chegou para Jerusalém, aleluia, chegou. E agora Jesus diz: eu vou, mas eu vou vir buscar a minha igreja. Em nome de Jesus, entre pela porta estreita, atente para isso. Aleluia, seja abençoado tu e a tua casa, em nome de Jesus. E que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado.